Olá, chegamos à nossa primeira aula do curso A Expressividade e a Identidade. Esse curso ele faz parte da formação em artes, então a gente vai começar de cara abordando um assunto que é muito importante da gente iniciar por ele. Né? Ao longo das 12 aulas a gente vai entender por que a gente começou pelo movimento visual e também das formas e o conteúdo, tá? Essa é a proposta para a primeira aula. A gente vai fazer exercício também posteriormente, tá? A linguagem visual ela expressa verdadeiramente a sensação de movimento. Como que a expressão na obra, aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero, o conteúdo que eu quero passar, a emoção que eu quero passar, ou a ideia, o conteúdo do tema que eu quero passar, ele começa a surgir em estado de ânimo na obra. Então, como que eu crio o ânimo já para ser percebido na obra? É claro que o artista ele não faz a obra de arte, muitas vezes, pensando no observador, mas ele consegue articular já inconscientemente e também conscientemente todos os conteúdos que ele vai utilizar num esquema de estrutura, de formas, de elementos visuais para gerar, para traduzir aquilo que ele está querendo transmitir, seja em maneira de sentimentos ou ideias ou a confluência de todas essas possibilidades. Então, é por isso que é uma linguagem não verbal. Mas para eu perceber o estado de ânimo, como é que a gente destrincha uma imagem, a gente faz uma sintaxe da linguagem visual, ou seja, é como se você separasse no corpo, fizesse um estudo de anatomia da imagem, onde você tem o coração, o cérebro, as veias, as artérias, todos os órgãos, todo o sistema circulatório, o sistema digestivo, o reprodutor. Então, na linguagem visual, o movimento é uma das características importantes para dar ênfase à expressão, ao sentimento, ao conteúdo, ao tema que aquela obra tem, que está impressa ali através desses elementos. Então, vamos começar vendo exemplos, tá bom? A gente vai ver algumas imagens. Isso vai ficar muito mais claro. Então, o movimento, ele pode traduzir uma sensação de movimento. É óbvio que você não tem numa pintura alguma coisa que realmente está se mexendo ali. É claro que muitos artistas inquietos, né, até mesmo conseguiram sair do estado do 2D, né, do papel, da superfície plana, para ir mais além ainda para traduzir movimento, né? A gente tem tanto que a evolução na história da arte se deu, né, da escultura, de outros formatos da instalação, muito por conta que o plano do papel às vezes ficou insuficiente para o artista traduzir tudo que ele queria traduzir, tudo que ele queria expressar através da linguagem visual. O Miró, por exemplo, ele trabalhava com formas muito coloridas, muito soltas, onde artistas da mesma época também utilizavam aquela mesma maneira de se expressar, mas foi a partir dessas formas e dessa leveza que inspirou outros artistas posteriormente, como por exemplo Calder, a criar móveis. Então o Calder foi um artista que a partir de formas muito simples deu origem à ideia do mobile, que é as formas ocupando o espaço no movimento real. Então a gente está falando do movimento físico. Agora, nesse momento, quando a gente fala de movimento visual de uma imagem, eu estou falando de um movimento que é percebido de uma maneira que vai além da nossa visão, da nossa percepção óptica só, do nosso olho, como o nosso olho vê. Vai além também desse movimento físico, porque é um movimento de percepção. Então é um movimento que acontece no nosso cérebro, que ele é transmitido pelo nosso cérebro através então desse centro sensorial motor, o que nosso olho capta a sensação de uma imagem, de uma obra, e ele se transmite ao cérebro, ele devolve como uma percepção visual. Já a percepção óptica apenas, né,
ela é produzida apenas nesse campo do olho, que pode ter uma certa ilusão. Por exemplo, quando você fixa o olho e de repente você muda o foco da fixação do seu olhar, quando você está, por exemplo, num carro e você tem a sensação de que o carro da frente está indo para trás, ou que aí você, em poucos segundos, você não consegue nem distinguir se o seu carro que está andando, que está em movimento, ou se o carro da frente está em movimento. Às vezes acontece também de um carro do lado, ou um ônibus, você vê um movimento que parece que um está indo para trás e você para frente, aí você não distingue bem quem que está parado, quem que está em movimento. Então, isso é um movimento óptico, é um movimento que se dá nos nossos olhos, também transmitido ao cérebro, mas não é da percepção visual, é apenas no campo óptico, tanto que ele pode ser, não condiz com a verdade, com a realidade física. E a percepção visual são combinações de elementos que vão gerar as formas. Eu queria que você pensasse, forma que a gente está falando, vamos dizer, quando você pensa que o olho humano, o olho dos animais também, ele é atraído muito fortemente, né? O movimento é uma força de percepção muito forte, ela exerce um potencial de força, porque é que o nosso olho se atrai mais rapidamente. Então, se você vê um pássaro voando, por exemplo, passa aqui um pássaro voando na minha frente, automaticamente, praticamente, o nosso olho já segue. Mesmo que a gente talvez nem queira, né? É automático, o nosso olho começa a seguir o movimento que aparece. Tem uma frase da Dona Isadora que ela fala o seguinte, ela fala assim: o processo da visão não é pródigo em repouso, ou seja, nosso olho ele não tem a habilidade tão proeminente do repouso quanto tem do movimento. Então, se algo se mexe, a gente logo ele tem uma praticidade, uma experiência muito profunda em movimento. Nosso olho já é atraído por essa força do movimento. Enfim, agora vamos voltar para a questão do conteúdo expressivo que o movimento nas artes traduz. Então, vamos imaginar quando você está num lugar e você vê uma pessoa aflita. Você não precisa falar com ela necessariamente, nem ouvir o que ela está dizendo para perceber que ela está aflita. Muitas vezes é o movimento que se traduz de várias formas, o físico, o movimento do próprio corpo, das tensões, dos gestos, né? E uma pessoa calma, né? Como é que a gente percebe uma pessoa calma? Como é que a gente saca isso? Através dos movimentos também. Então, é por isso que a gente costuma dizer que é o estado de ânimo de uma obra de arte, porque ele traduz muito do que aquela obra vai expressar ou está expressando, que é o que a gente chama de conteúdo expressivo, tá bom? Bom, o que é legal a gente pensar é que por trás de um conteúdo expressivo existe uma intenção. Então, muitas vezes o artista, quando ele vai criar, ele vai produzir, ele já tem esse domínio, né, da estrutura, das formas, dos elementos que compõem uma imagem, que são as linhas, os pontos, as superfícies, os claros, escuros. Muitas vezes a confluência, né, ou a repetição de imagens que determinam um ritmo, determinam pontos de tensões. Então ali você enxerga conflito, você enxerga um furor, você enxerga uma agitação, um clímax. Então qualquer elemento visual, dependendo como ele é feito, como ele é colocado na pintura, no desenho, não importa, eu estou falando pintura sempre para você pensar em imagem, tá bom? Ele vai determinar a expressividade, ele vai determinar, é um conjunto de coisas que enfatizam, que traduz o que aquela linguagem diz, a expressão e o conteúdo, o tema, tá bom? Então, o que faz isso emergir é a forma, né? E a forma e a estrutura formal, ou seja, como que todos esses elementos se combinam, tá bom? Tem a questão muito importante também, um dos elementos que a gente também vai estudar, além das linhas, das formas, dos claros, escuros, das superfícies e planos, que é a cor. A cor
ela também é muito determinante na expressividade, para enfatizar o tema também, e a expressividade, né, como um pacote de conteúdo. Tanto que quando eu falo assim, conteúdo expressivo da obra, conteúdo formal da obra, são coisas diferentes? São, mas elas trabalham juntas para criar ênfase ao conceito ou ao tema, que é a mesma coisa, que o artista está em sua linguagem não verbal falando, não é? Olha que legal. Bom, tem algumas coisas que quando a gente pensa na intenção expressiva, que a gente já pode dar uma entrada aqui na questão da estrutura da imagem, para você também exercitar isso hoje, que são os eixos centrais, né? Os eixos centrais, eles são eixos que partem da intenção expressiva do artista. Ele já pensa nisso quando ele vai traçar os eixos da pintura, da sua composição. Então, existe um conceito que falam que esses eixos, que na verdade fazem parte da estrutura, que geram, né, uma estrutura, como ele vai criar essa estrutura de percepção, de composição, tem a organização espacial, né, que quando a gente chama, o que é o espaço? Espaço pictórico, o espaço da arte, o espaço de criação. É a tela, ou é o papel, ou é o próprio ar, quando a gente está falando da dança, né? O espaço é aquilo onde se ocupa da linguagem visual, da imagem, da composição. O espaço, ele faz parte da exposição, quando a gente fala espaço expositivo, então ele faz parte da exposição. O espaço da obra, então eu estou falando do suporte que contém um espaço. Seja, por exemplo, no teatro eu tenho todo o cenário, mais o palco, mais tudo que compõe ali aquela cena, aquela imagem, cada elemento que está inserido dentro de um espaço. Então, o espaço, ele faz parte da obra. Então, baseado nessa intenção expressiva que eu falei, que vai gerar uma estrutura, né, que vai dar mais ênfase, os eixos centrais, então, eles são conhecidos como o eixo geométrico, que é como se você traçasse uma linha vertical e horizontal e traçasse um ponto no meio. Esse é o chamado ponto geométrico. Mas esse ponto geométrico, nas artes, ele foi compreendido, né, na época dos estudos mais sobre arte realística, na arte renascentista, arte acadêmica, que esse ponto central dá uma ilusão de que a base está achatada. Então, os artistas utilizam o ponto chamado perceptivo, que é um pouco acima na estrutura desse mesmo esquema, ela está um pouco acima do ponto central. Então, dá uma harmonia melhor na hora de você fazer uma leitura, a compreensão desse campo de visão, sem achatar a base, a parte inferior da estrutura do espaço que a gente está tratando. Daí vem uma coisa que é por isso que eu estou falando desse ponto de percepção, que é o esquema perceptivo. Daí é legal vocês observarem qualquer obra e perceberem, eu vou colocar aí para vocês também, por onde os seus olhos, eles entram numa obra. Por onde eles entram, como, de que maneira, qual é o caminho, por onde eles percorrem os seus olhos e por onde eles saem da obra. Esse é um exercício de leitura, de apreciação de obra, porque ele tem tudo a ver com o clímax, onde o artista vai querer colocar o que tem mais ênfase ali, onde é o ponto de ação, onde que é a entrada, onde é o clímax, onde é o desfecho. Então, esse esquema de composição que o artista pensa a obra, ele conhece essa dinâmica, essa estrutura, disso que a gente chama de esquema perceptivo. E ele segue esse movimento. Ele entra por um canto, passeia pelo centro e centro inferior e sai pelo outro canto inferior. Então, a maioria das obras, se você notar, elas têm esse olhar, porque o artista, ele conhece esse esquema perceptivo do nosso próprio olhar. Então faz parte, quando a gente estuda essa formação em arte, né? É importante você exercitar isso e perceber em você como que você observa uma obra. Não necessariamente ele vai numa linha reta, tá? Daqui para cá, às vezes ele passeia. Então percebe aí nos seus olhos a sua percepção,
como é que o seu olho caminha na obra. Isso é o que vai te dar ferramentas para quando você for criar, levar isso em consideração. Quando eu montava assim painéis de fotografia para qualquer lugar, né? Por exemplo, eu participava de um grupo onde os eventos foram registrados e foram criar um painel com as imagens. Então eu usava o mesmo esquema. O que eu fazia? Eu monto no chão, obviamente eu vou colocar as imagens introdutórias, né, aquelas que falam do início, de onde que eu quero que isso seja visto. Então eu vou colocar as imagens que eu acho que são introdutórias lá em cima, no canto. As imagens vão se desenvolvendo, né, ao longo da história do evento, enfim, daquilo que a gente foi vivendo. O clímax, então, ele pega uma região mais central para ter um dinamismo no olhar, para que haja uma compreensão maior através das imagens do que aconteceu. E isso é como o nosso hábito da leitura, né? Você começa, ao contrário de alguns países, né? Por exemplo, o Japão, que a leitura é da direita para a esquerda, a gente lê da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, para o canto inferior direito, e aí eu coloco nesse canto inferior direito o desfecho do evento, sabe? Então eu crio painéis, às vezes de fotos, assim, é uma estrutura também para qualquer criação visual que você pode pensar, uma propaganda. Não vá colocar uma coisa que você quer que seja muito notada numa imagem lá no canto direito superior, porque os nossos olhos só passam. É claro que isso tem a ver com a intenção do seu tema, da sua expressividade, do que você quer expressar. Se você está querendo falar, por exemplo, de timidez, se o seu assunto for timidez, obviamente você vai escolher locais, né, na estrutura do seu espaço que dê ênfase a isso, a esse escondidinho. Então você também tem que pensar nisso. Olha, isso é muito legal, né? Esse esquema perceptivo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula. Não deixe de fazer os exercícios. Se você ler na descrição, você já vai achar. Então são 2 exercícios. Eu espero que você faça ainda hoje, para que fixe ainda melhor o que você aprendeu, que a gente viu aqui juntos na primeira aula. O primeiro exercício, então, de hoje, você vai escolher uma imagem, uma pintura, não importa, e vai listar os elementos que você acha que estão dando ênfase no movimento visual, que fez você perceber que é esse triângulo, esse quadrado, não importa, é você que vai estar vendo a imagem, é você que vai listar e perceber aí no seu olhar. Isso é para você ampliar a sua percepção, o seu olhar investigativo, tá bom? Você faz uma lista de quais elementos que estão enfatizando o movimento visual da imagem que você escolheu, ou não, ou se tem elementos que justamente o contrário, enfatizam o não movimento, né? Aquela coisa mais estática de alguma imagem, que está em repouso, por exemplo. Quais são os elementos que tem ali? É uma cor, é um traço, enfim, é um quadrado, um círculo, né? A gente tem as formas básicas, né? O triângulo, o quadrado e o círculo, mas a gente está falando de um jeito, assim, num contexto muito amplo, tá? Qualquer sinal, qualquer ponto já traduz o sentido de forma, né? E conteúdo, que a gente viu hoje, é o que tem por detrás, o assunto, o tema que o artista aborda. O segundo exercício, você vai pegar essa mesma lista que você fez e vai criar pegar o seu bloco de desenho, vai pegar o seu estojinho de lápis carvão e vai fazer linhas horizontais e verticais, tá? Para criar elementos que tem a ver com o movimento, assim, para você. É um exercício livre, é para você experimentar, mas se baseia intuitivamente também na lista que você fez no exercício anterior, tá bom? É isso que a gente tinha para essa primeira aula. Eu espero que tenha ficado claro e que você tenha gostado bastante. E eu te aguardo na aula número 2, tá bom? Então, até mais!